Então a pergunta inicial é: a quem se dirigir orando? Vejam, eu posso imaginar que ao fazer algumas colocações que eu fiz aqui, que talvez você questione, então por que nós estamos orando? Oportunamente nós vamos falar sobre isso, mas domingo após domingo nós vamos colocando um tijolinho para compreendermos o que é oração, para que ela serve. Mas a quem dirigir nossa oração? Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu quero me ater com vocês nessa noite no Pai, porque foi assim que Jesus se dirigiu a Deus. E essa é a maneira que nós devemos orar, e entenda isso, quando o Senhor coloca essa oração, isso aqui não é um modelo de oração que nós possamos decorar e ficar repetindo, antes é um molde de oração que deve permear todas as nossas orações, não repetições e rezas. E quando ele trata a Deus de Pai, ele está trazendo para nós a visão de que aquele que é transcendente, Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que reina sobre a terra, é também o Pai, presente, imanente, acessível, abordável. Para os judeus, já no Antigo Testamento, eles tinham, de alguma maneira, uma visão de que era Deus quem sustentava e era Deus quem era o Pai da nação. Mesmo em Atos capítulo 17, nós vemos temos uma percepção clara da visão que se tinha. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Veja, nós somos descendência de Deus. E em tantos lugares as Escrituras, mesmo no Novo Testamento, vão dizer que Ele é o Pai. Ele vai dizer que todos nós viemos dEle. No Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 32, diz assim: é assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Dentro da teologia judaica, antes do Senhor Jesus Cristo, eles já tinham essa visão. Foi Deus quem nos criou. Ele é o Pai de vocês, Criador e Pai. Em 1 Crônicas 29 diz: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. No Antigo Testamento, na teologia judaica, eles tinham a compreensão que Deus era o Pai daquela nação. Isso não significava, e nunca foi usado o termo dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, como um pai, num aspecto de que a gente tem uma relação pessoal com Ele. Mas sim que é aquele quem nos criou, quem nos deu origem, e é alguém a quem nós nos submetemos. Entendamos isso. Nós podemos ter nossa visão corrompida do que é paternidade, a partir do que é praticado no mundo, mas dentro da perspectiva divina, Pai é uma figura de autoridade. E quando não existe autoridade, é questionável essa relação. O Senhor Jesus deixou isso claro quando Ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Percebem? A relação de paternidade exige que se faça a vontade do Pai que está nos céus. O Senhor Jesus mesmo disse: aqueles que estão próximos de mim são meus íntimos. Quem são eles? Ele diz:
Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa era a visão que ele passava. Estar debaixo da relação com Deus e orar àquele quem chamamos de Pai, significa fazer a vontade dEle, obedecer. Não somos nós que dizemos para Deus o que deve acontecer. Não somos nós que vamos a Deus fazer uma oração, mas com a nossa vida nós fazemos o que bem entendemos. Não existe essa relação com Deus. A oração que nasce dessa perspectiva é falsa, a religiosidade é falsa. Veja, quando o Senhor Jesus descreve a sua relação com Deus, ainda que alguns até discordem, ele reivindica sim a divindade. Em João capítulo 5, versículos 17 e 18 diz: disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Ele apresenta a visão de que seu Pai estava atuando e ele também. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Aqueles que não acreditam que Jesus reivindicou divindade igual ao Pai, devem ver como as pessoas que estavam perto de Jesus naquela ocasião entenderam que Ele era o próprio Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, estão colocados nessa aliança com Deus, numa relação de pai e filho. Isso é bem explicado, bem definido em Romanos pelo apóstolo Paulo, quando ele diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba era uma expressão dos judeus, da língua aramaica, para falar papai, paizinho. E o que Paulo está colocando aqui é que com a obra de Cristo, chegarmos a Deus, agora nós podemos chegar diante de Deus, com um tratamento tão afetivo, tão infantil, de chamá-lo de Pai. Ou Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz: porque vocês são filhos de Deus, enviou o seu Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba, Pai. Então vejam, a salvação que acontece, nos alcança, nos coloca na condição de, guiado pelo Espírito, podemos chegar até Deus e clamarmos, papai, paizinho. Então entendamos aqui que, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar a Deus, chamando-o de Pai, tratando-o como Pai, é porque a paternidade divina é o fundamento de toda oração. A partir do fato de que Ele é nosso Pai, é que nós devemos orar a Ele como Pai Celestial. E quando nós nos dirigimos a Deus, reconhecendo quem Ele é, e que Ele é nosso Pai, nós vamos perceber que isso começa a balizar, e colocar certas coisas numa perspectiva, que é a perspectiva dEle. Então eu queria dizer a vocês, a paternidade de Deus conserta algumas coisas, e que eu gostaria de levá-los nessa noite, é olhar para essas questões, a visão de Deus como o Pai vai consertar e balizar certas percepções e expectativas que nós temos.